Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Você já ouviu falar da JUCO, Juventude Cívica de Osasco? Ela foi fundada há 61 anos pelo primeiro prefeito da história de Osasco, Irante Sanazar, e que nunca parou. Nossa entrevistada de hoje é a presidente da JUCO, professora Daniela Yuri Barbosa de Andrade Cunha. Vamos conhecê-la? É uma honra tê-la conosco, professora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite do podcast do Diário da Região. E é uma honra estar aqui, batendo esse papo com vocês. Quantos anos a senhora está à frente da JUCO como presidente? Como presidente, eu estou há 13 anos. Mas já são mais de 25 anos fazendo parte da equipe lá da JUCO, voluntária. Você começou como fazendo Eu comecei como professora voluntária, corrigindo provas de seleção. E, na época, a JUCO fazia um processo seletivo bastante amplo, com redações, mais de 3.000 candidatos a cada processo seletivo. É difícil passar na JUCO, hein? Até hoje, né? É um funilzinho. Mas aí eu comecei a convite, né, do professor Daniel, meu pai, a corrigir prova, a conviver lá na JUCO. Isso já vai aí mais ou menos 25 anos. Você é bióloga, ele também era. Você é professora, ele também era. Você é diretora de escola, ele também era. Você seguiu bem as pegadas do saudoso professor Daniel Barbosa. Sim, eu segui a parte da educação. Eu fui fazer também um curso, né, de ciências biológicas, me formei bióloga, como ele era também. E a questão do magistério foi assim, surgindo na minha vida. Porque, inicialmente, eu queria ser uma pesquisadora. Né? Fiz ciências biológicas na PUC e eu queria ser pesquisadora, mas quando eu fiz a graduação, eu também fiz a licenciatura e fui fazer estágio. E me apaixonei pelo magistério. Não por influência do meu pai, porque ele nunca falou, você tem que ser professora, mas eu gostei. Eu me senti assim, com 20 anos, eu já estava na sala de aula e comecei a dar aula e foi espontaneamente. E hoje você é diretora de que escola, professora? Eu sou diretora da Escola Estadual Programa Ensino Integral José Ribeiro de Souza, ali no Buçocaba. E hoje eu tenho um cargo de diretor de escola efetivo, porque após eu ser professora, né, eu fui professora também concursada de biologia, de ciências, de matemática. Eu fiz pedagogia e fiz o concurso de diretor e já estou aí como diretora há 16 anos. Professora, não conta para o Marcelo que eu falei isso não, mas eu perguntei a reeleição da JUCO, a professora Daniela vai vindo, olha, ela está cansada, olha, ela está cansada, ela precisa dar uma parada. Como é que vai ficar a história da JUCO? Quando é a eleição, a próxima? Então, a próxima eleição, né, o processo letivo da JUCO é 2024, ano que vem. Ainda tem trabalho aí para você. Em outubro do ano que vem, porque cada mandato são 3 anos. O Marcelo quer passear, doutora. Quantos anos tem o Marcelo lá? Marcelo, 24 anos. Aí o Marcelo está acompanhando a entrevista. Um abraço, Marcelo. Marcelo está acompanhando. Ele quer passear, quer viajar lá para Recife, curtir um pouco a vida e tal. Sim. E a professora só vive na escola, na JUCO. Então, é uma vocação, né? É uma missão que eu falo, missão, estar na JUCO. Mas, como todo trabalho tem, né, um final, o que nós temos que preparar também é um sucessor. Como diria, o futuro a Deus pertence, professor. O futuro a Deus pertence. Como vocês só têm um herdeiro, né? Eu tenho um filho, né, o Daniel. Quantos anos está o Daniel? Daniel está com 19 anos. Poxa, parece que foi ontem que ele puxava
paletó do professor Daniel para ele parar de cursar. Eu falo que o Daniel nasceu na Juco, né? Quando eu fiquei grávida, o Daniel já estava na Juco lá e foi caminhando. Ele até... Era o mascote. É o mascote da Juco. E até hoje, né? Quando possível, ele está lá. E ele foi cria lá também, né? Professor, antes de entrar na história da Juco, fala um pouco da Daniela, filha da dona Marilda Tamay e do saudoso professor Daniel. Onde você nasceu? Como foi a sua infância, adolescência? Conta tudo pra gente. Então, eu nasci em São Paulo. Que bairro? Eu nasci no bairro de Santo Amaro, porque na época meu pai, ele já era diretor, né? Naquela região lá do Butantã, Rio Pequeno. Mas meu pai e minha família morava em Itapecerica. Porque meu pai também foi, nessa época, ele era professor do Colégio Adventista. E eu e minha irmã mais nova já nascemos aqui em São Paulo, né? E a minha família, por parte de pai, é do Nordeste. Meu pai era paraibano. E minha mãe é amazonense, mas descendente de japonês. Meu avô era japonês. E nós já nascemos em São Paulo, eu e minha irmã. Morávamos em Santo Amaro, em Itapecerica, na verdade. Nasci em Santo Amaro. Mas logo, com mais ou menos 5 anos, nós viemos para a região oeste. Meu pai, aí ele já se removeu, porque ele era diretor, veio trabalhar em Osasco e trouxe a família. Você cresceu em Osasco, então? Nós crescemos em Osasco. Eu estudei sempre em Osasco, aqui na divisa, né? Que nós morávamos, a princípio, no Butantã, depois sempre aqui próximo a Osasco. Seu pai era um homem extremamente culto e exigente. Como ele era com os filhos? Meu pai era, assim, um pai que prezava muito pelo diálogo. Nunca nós apanhamos, né? Meu pai sempre era a questão de dialogar. Você cresceu com a Thelma, que é jornalista de saudosa lembrança, com a doutora Deise, que é advogada, e o Daniel Júnior. Como era a pegada do professor diante de uma peraltice da Daniela, por exemplo? Mas nós éramos bem tranquilos. Não tinha muito peraltice lá em casa, não. Você sabe, a Delma conversando comigo, ela é muito minha amiga. Sim. Ela me disse uma vez que se ela tirasse 9, ela chorava a noite toda. Sim. Ela tinha que tirar 10 na escola. Não, porque ela era muito exigente com ela mesma, ela cobrava muito dela. Assim, a questão da escola, tirar notas boas, 10, 9. Eu já era mais tranquila. Se eu tirasse a média, para mim estava... Minha mãe que era mais exigente. Aí minha mãe era muito mais exigente com estudo do que meu pai. Todo mundo sempre pergunta, ele era muito exigente, porque ele era bravo, né? Seu pai só ficava criança, ficava bobão, entre aspas. Aí chegava em quando casa... tinha os netos, né? Com os netos, ele era... O teu filho Daniel fazia tudo com ele. Sim. Ele com os filhos também. Ele era bem tranquilo com os filhos. Meu pai não era muito de exigir. Aquela cara de bravo, era só fora. Só a cara. Mas em casa, quem era assim, muito rígido, era minha mãe. Mamãe. Era a rigidez oriental. Era a criação assim, de japonês. De volta, Juco. Eu costumo dizer, professora, que o Irante é apenas o criador da Juco, ele foi iluminado, né? Mas quem segurou o rojão, lutando pela entidade, desde 1976, foi o professor Daniel, e não é à toa que ele é sempre citado e continua vivo na memória de muita gente como o pai da Juco. Sim, meu pai, ele abraçou a causa da Juco, a causa social, a causa educacional, tanto que a Juco, quando foi criada pelo doutor Irante, ela tinha mais a vertente social, né, de assistência social mesmo. Ela começou sendo regida ali pela prefeitura. Pela prefeitura. Era o secretário de Educação que, na verdade... Era o secretário da Assistência Social. Sim, que era o presidente. Que era o presidente da Juco. Como se fosse o secretário hoje, né, da Assistência Social. Mas, em 79, ela se tornou uma ONG.
Mas antes queriam vender a Juco, professor. Foi um pouco Foi onde antes, entrou o professor foi Daniel. quando o professor Daniel foi convidado a participar, que na época ele era dirigente de ensino, e ele foi convidado a participar da Juco. Aí foi nessa época que teve uma Assembleia Geral liderada pelo jornalista João Macedo de Oliveira, e nessa Assembleia decidiram que a Juco se tornaria uma associação, né? E, não, e se desligaria da prefeitura e se tornaria uma associação. Ali, naquela Assembleia, já se decidiu por isso. E foi criada uma diretoria provisória de 90 dias. Até quem fez parte também dessa diretoria provisória foi o doutor Celso Gílio, na época, e outros, né? O professor Daniel, Professor João Macedo, João Macedo de Oliveira, André Bogazian, muitos nomes, né, da sociedade. Firmino. Sebastião Firmino. O Sebastião Firmino, naquela época, ele também já fazia parte se aproximando da Juco. E desde então, a Juco se tornou uma associação e foi crescendo. De 79 a 89, ela era muito pequena ainda, né? Não tinha essa estrutura que tem hoje. E em 89 para 90 foi feito o primeiro convênio com a prefeitura. Época do Rossi. O Francisco Rossi fez o primeiro convênio. E a partir desse primeiro convênio, a Juco conseguiu ter recursos, né, para crescer, para ter uma estrutura profissionalizante. Aí foi nessa época que a Juco trabalhou melhor essa vertente, sempre do social, mas do educacional também, da preparação do jovem, né, para o mercado de trabalho. Quais as exigências para um garoto se tornar aluno da Juco? Hoje, nós fazemos por ano 3 processos seletivos. Aí o jovem, né, pode ser do sexo masculino, feminino, meninas e meninos, eles precisam estar no ensino médio, ter de 15 anos e meio a 16 e meio de idade, morar em Osasco e fazer o processo seletivo, que hoje é através do boletim escolar, de 2 anos. Então, eles seguem esses requisitos, entregam os boletins e uma banca na Juco de educadores seleciona esses boletins. E a cada processo, de 4 em 4 meses, nós selecionamos 200 alunos para participar do curso de capacitação e durante 4 meses, depois nós encaminhamos para as empresas e para os órgãos municipais, né? As secretarias municipais. A senhora tem ideia de quantos alunos foram formados ao longo da história da Juco? 61 anos? 61 anos, nós avaliamos assim uns 30 mil alunos por aí. Engenheiros, médicos, arquitetos, juízes, né? Empreendedores, vereadores. Tem vereador. O Josias da Juco, olha, Josias da Juco parece que entrou bem menino na Juco, foi comandante, né? O Josias tem uma história na Juco, né? Ele entrou com 11 anos na Juco, ainda naquela época não tinha limite de idade, né? Podia entrar criança ainda, e ele entrou com 11 para 12 anos, e ele foi, na época da Guardinha Mirim, né? Que era a Guarda Mirim, ele foi estagiário na prefeitura, e quando ele fez 18 anos, o professor Daniel convidou ele para ser o supervisor de estágio, que na época chamava chefe de disciplina. E o Josias ficou lá. Aí, nessa época, já era funcionário. E o Josias, em 2008, o professor Daniel convidou ele, né? Ou decidiu que ele seria candidato. Conversou com ele, você será candidato, a Juco precisa de um representante no Legislativo. E o Josias, desde então, saiu, né, candidato como Josias da Juco. E já vão aí 4 mandatos, né? Sempre como Josias da Juco. Mas o Josias,
Muitas vezes as pessoas pensam que ele vai lá na Juco, que ele decide, que ele... Não, o Josias sempre ele vai na Juco como se fosse um aluno. Ele é associado, né, o nosso corpo de associados, ele faz parte, mas ele vai lá sempre como ex-aluno e para colaborar com a Juco no que ele puder colaborar, né? Palestra, e sempre nesse sentido. Mas é uma história, né? É uma grande história que o Josias percorreu, né? Na Juco. E ele sempre fala, né? Ele sempre demonstra gratidão pelo que a Juco fez por ele. O importante é que ele reconhece que hoje está vereador graças ao apoio incondicional do professor Daniel, né? Sim, meu pai lançou ele na política. Eu lembro que até na época ele ficou muito assustado. Não, eu não vou ser, não. Eu falei assim, não, você vai. O professor falou, não tem o que discutir, né? Ele ganhou as eleições Ganhou. e foi no bandejão lá almoçar. Ele não tinha ideia em vez de ele ir para um restaurante comemorar, ele foi lá na Juca almoçar. E eu fui o primeiro que, como jornalista, conversou com ele após Então, a claro, eleição. ele não sabia, né? Não tinha noção que significava ser um vereador da cidade de Osasco. Hoje está né? difícil marcar com você, hein, Josias? Você marca, você não vem, hein? Tô te esperando aqui, rapaz. Eu vou É falar, isso? vou dar um puxão de orelha nele. É. Nós, né, convivemos muito tempo, fomos criados uma boa parte juntos também, né, lá na Juco. Aí eu falo assim, eu puxo a orelha dele como irmã, né? Tem que vir aqui no podcast. Tá vendo? A Juco tem muitos parceiros, além da prefeitura, né? Sim, a professor? Juco tem várias empresas. Hoje nós temos mais de 100 empresas parceiras, né? De grande, pequeno porte, médio porte, que absorvem, né, os alunos para o estágio supervisionado. Sim. Então, nós temos esses parceiros também. Na festa dos 61 anos da Juco, várias homenagens e até um presentaço, né? Um carro zerinho, zerinho. Nós recebemos essa emenda parlamentar da Bruna Furlan, através da SAS, né, Secretaria da Assistência Social de Osasco. Nós recebemos uma emenda de 260 mil. E uma parte da emenda foi para adquirir esse automóvel, que é uma van de 11 lugares. Tem uma foto aí com o Josias dando na partida aí, ele que estreou. Foi, Aí a foto. ele estreou lá. Ele foi até lá buscar Tá a foto da van aí. a van. E foi, assim, um presente, né, para a Juco. Que bom. Essa é a vantagem da Juco, não ter bandeira política. Por quê? Ela recebe ajuda de todos os setores públicos, governo municipal, estadual, federal, enfim. É difícil apontar quem faz mais pela Juco, professor? Não, a Juco é a seguinte, ela tem o seu estatuto, ela é uma associação apartidária, ela recebe a todos, né? Ela recebe a todos de uma maneira acolhedora e, pelo seu trabalho social, todas as bandeiras partidárias, todos os políticos e a sociedade civil querem colaborar com a Juco, porque vê um resultado muito rápido na vida dos jovens. O Gelson foi eleito recentemente, não posso perguntar, não cabe a pergunta. Sim. Mas eu vou falar por exemplo, nós temos aí um deputado estadual que é o Emídio. Ele ajuda a Juco também? Sim, o Emídio, ele foi muito importante quando ele foi prefeito de Osasco. Ele ajudou muito a Juco no sentido de vagas de estágio na prefeitura. Foi dos governos, né, municipais recentes, foi um dos prefeitos que mais demandaram vagas, né, para os nossos alunos estagiários. E hoje, qual o relacionamento da Juco com o prefeito Roger Lins? É muito bom, né? Acredito que todos os prefeitos tiveram uma ótima relação com a Juco e o prefeito Rogério Lins também. Ele esteve na festa dos 61 anos. Todas as oportunidades ele está lá conosco, em palestras com os aspirantes. Né? Ele gosta de ficar no meio da ele garotada. Gosta da garotada, né? Quando renova-se o contrato
todos os anos a renovação do contrato. Ele está lá, vai lá, faz questão de estar lá junto com os alunos para assinar o contrato. E tem sido muito parceiro também, como todos os prefeitos. Doutor Celso, Francisco Rossi, quando fez o primeiro contrato, o Silas Bortoloso, o Jorge Lapas, todos foram bem importantes para a Juco. Ô, professora Daniela, tem umas fotos aí que eu gostaria que você comentasse para a gente. Pode Sim, ser? pode ser. Vamos lá, diretor. Vamos lá. Essa foi a minha formatura de biologia na PUC de Recife. Aqui é meu pai e minha mãe, professor Daniel, Arilda. Aqui são meus padrinhos de batismo, professor Laércio, a professora Neuza. Onde é esse local aí? Esse lugar é Ibiúna, Ibiúna. nossa chácara lá. Vamos lá, diretor. Aqui é a nossa amiga, minha amiga pessoal, Bruna Furlan, deputada, hoje deputada estadual. Isso. Aqui eu fiz o juramento da minha formatura de biologia. Aqui é parte da minha turma de biologia também, professoras. Aqui é uma foto do meu casamento, né? Cadê o Marcelo? Ele vai aparecer Marcelo aí? está lá no altar. Aqui meus pais, né? Acho que isso daí foi quando era a casa do meu irmão em Jundiaí. Aqui é meus irmãos, a Deise. Esse é o Daniel Júnior? Daniel Júnior. Meus pais e eu, né? Aqui também é a minha família, meu irmão, minha sobrinha mais velha. Como chama? A Gabriela. Gabriela Kazumi. Hoje ela já tem 25 anos, já formada em engenharia civil. Da esquerda quem é? A Deise, minha irmã Deise, meus pais. Aqui é eu e meu pai, lá na casa dele, lá no Butantã. Aqui é uma foto especial. Aqui é no Américo Marco Antônio, lá no Vila Pestana, na escola estadual, e eu era vice-diretora do meu pai. Aqui é quando eu estava grávida do Daniel Cunha. Daniel Cunha. Aqui ele já pequeno, aí ele tinha 1 ano. Daniel, que é o aniversário dele. Acho que 2 anos, na casa do avô. De óculos do Marcelo, né? Marcelo. Aqui é uma formatura da Juco, ali no ginásio do SESI. Eu acho que era a turma 93, se eu não me engano. Essa foto também é importante na minha vida. Aqui foi quando foi a minha posse de diretor de escola. Aqui era a dirigente, a Fátima Volpiani, e o meu pai, né? Dia da posse. Aqui foi em Aparecida, né? O santuário. Nós sempre visitamos. Aqui foi lá na Juco, minha irmã Adelma, né? Adelma. Jornalista, saudosa Adelma. Saudosa A Adelma. Deise e eu. Aqui é família. Aqui também meu irmão, minha cunhada, Sandra. Você consegue da esquerda para a direita? Assim, minha cunhada, a Sandra, a Gabriela, Tá no colo minha sobrinha, meu irmão, minha avó, Odília Tamai, Sim. a Deise, minha irmã, minha mãe, Marilda, eu, meu cunhado, Rogério, e meu pai. Tá certo. Próxima. Aqui eu com o Daniel, quando ele era pequeno, brincando aí no balanço. Aqui é foto de família, né? Sim. Meu irmão, meus sobrinhos, meu irmão tem 3 filhos, meus sobrinhos gêmeos, os pequenininhos. Tem ideia do ano dessa foto? Eles deveriam ter aí uns 2 anos, 3 anos. Garoto, seu filho, né? Comigo ali é o Daniel. Eles são da mesma idade, Sim. diferença de 18 dias. Caramba. Os gêmeos, né? E minha mãe. Aqui foi na posse da Juco. Primeiro mandato? Primeiro mandato, em 2010. Ali o Antônio Lapas, né? O doutor Florisvaldo,
Foi o primeiro mandato, dia da posse. Aqui eu com o doutor Celso Gílio. Saudoso, doutor Celso Saudoso, Gílio. foi um Ele dia... estava prefeito aí? Aí ele já era deputado, ele estava deputado estadual. E ele foi dar uma palestra na Juco, e foi quando nós entregamos a documentação com essa pasta para ele fazer o projeto-lei para a Juco receber o título de utilidade pública estadual. Sim. Foi nessa época. Aqui é uma comemoração do Dia das Mães, lá no Colégio Adventista, aqui de Viliara, que o Daniel estudava. Sabe o ano? Isso daí deve ser 2012, 2013. E esse troféu aí? É que era o Oscar. Minha mãe merece o Oscar, era o tema da programação, né? Sim. Aí eu ganhei o Oscar ali Bacana. e ele estava de smoking. Muito legal. Aqui são professoras, uma mãe de aluno, quando eu era diretora lá no Helena Maria, no Francisca Lisboa Peralta. Isso deve ser lá 2014, por aí. Que meus sobrinhos, quando eles eram pequenos, né? Os 3. Sabe o nome? É Daniel Neto, Sim. Belisa Massami e Gabriela Kazumi. Tá certo. Aqui é uma foto meio... Família. Família. Acho que foi uma formatura da Juco também, mas ela tá de crachá. Aqui foi uma reunião de pais, 2012, lá no Francisca Lisboa Peralta. Sempre reunia, né? Sim. Aqui é o Padre Ricardo. Eles foram fazer uma apresentação do Arautos do Evangelho. Aí eu passo para o Padre Ricardo. Aqui é a minha formatura do pré. Em São Paulo? É em São Paulo. Quantos anos você tinha aí, professora? Aí eu devia ter uns 5 anos, 5, 6 anos. Foi na alfabetização, lá no Colégio Costa Zavalli, era. Aqui foi um programa também do Dia das Mães, no Colégio Adventista aqui do Viliara. Que eu com o Daniel, meu japa. Aqui foi a comemoração de 50 anos da Juco. Aí, doutor Samuel Carazim, né? Juiz, né? Juiz. Aqui, Doutor também Celso. 50 anos, doutor Celso. Essa foi a primeira formatura que eu já estava presidente da Juco. Foi no Perfeito. Teatro Municipal. Perfeito. Aqui foi o aniversário da escola. Aí eu com as alunas lá do Francisca Lisboa Peralta. Aqui é uma foto, aquelas fotos tradicionais, né? Quantos anos aí? Era a 3ª série. Quanto eu tinha aí? 11, 10, 11. Não, deve acho que ser um por aí. pouquinho mais, talvez. Isso é em São Paulo, né? É em São Paulo. Aqui também. A Neuza, minha madrinha e vice-presidente da Juco hoje, né? O seu Agostinho, que era nosso convidado. E eu. Aqui é o Daniel. Aqui foi que ele fazia Kumon e ele foi medalha de bronze. E foi num evento. Que eu e o Marcelo. Foto minha. Acho que era sei lá, era um parque. Aqui foi uma foto foi alguma Assembleia Geral na Juco. Tá até o Alvrejo, tá? Dona Vera, nossa amiga querida, né? Incentivadora do nosso trabalho na Juco. Aqui foi quando nós nomeamos uma sala da Juco com nome do seu Horácio Gonçalves, né? Foi a inauguração da sala. Aqui foi uma palestra na Juco, né? Porque todos os cursos a gente começa com uma palestra. Aqui são amigos, mas são diretores. Hoje o professor Vitor, ele é diretor financeiro da Juco. E a
A Luana, cabeleira, ela também faz parte da diretoria. Aí é no casamento deles. Eu com meu irmão, né? Aqui é uma prima minha, lá em Recife. Nome. Simone Simone. Barbosa. Com Antônio Lapas. Também Antônio Lapas, eu deixo aqui o meu registro, né? Muito que eu aprendi em administração, como diretora, presidente da JUCO, eu aprendi muito com o Antônio Lapas. Sou muito grata ao quanto ele me ensinou nesses últimos 13 anos, né? Certo. Aqui é uma foto antiga, meus irmãos, nós quatro, nós éramos quatro, mais jovens aí. Aqui é um dia do diretor. Aí fizeram uma homenagem na escola aos professores. Aqui é um dia de Halloween, que os alunos se vestem, né, caracterizados. Aí me chamaram. Na escola? Na escola. Eu como diretora, né? Os meninos. Isso não... Gosto muito dessa... Aqui é uma tia minha. O nome da tia? A tia Judite... Tia Judite, mora Barbosa onde? de Andrade. Ela mora em Recife, mas ela veio visitar, né? Nos visitar, e essa foto é na JUCO. Diretor, tem umas fotos aí dos 61 anos da JUCO. Dá para colocar, por favor? Olha o Josias aí, professor. Seu Josias, a JUCO e a conselheira tutelar, a Graziele Macedo. Ela é, além de ser conselheira, né, tutelar, ela é parceira na JUCO, ela sempre participa das palestras para os aspirantes sobre ECA, sobre cyberbullying, bullying. Uma grande mulher. Aqui ela é conselheira fiscal da JUCO, a professora Sandra Poli, e o chefe da junta, né, Francisco Chagas. Parceirão, né? Parceirão também. Aqui foi a comemoração dos 61 anos da JUCO. Foi agora dia 26 de abril, né? A primeira das primeiras damas lá. A primeira das primeiras, Dona né? Janete, A dona Janete Sanazar. E a doutora, a médica Jane Carla. Carla. Inclusive discursou lá, né? Discursou. Aqui, ó. Grande Sebastião Bognar. Bognar, doutora Jane, chefão aí. Chefão. O Vleide vai em todas da JUCO também, né? Ai, tem que estar, né? Tem que estar com a gente. Professora, está faltando alguma coisa nesse pedestal aí. Cadê o busto do doutor Irante Salazar? Infelizmente, né? O ano passado, 2022, os miliantes entraram na JUCO e derreteram o Marcelo, o busto de... O Marcelo, que é seu esposo, gerente lá da JUCO, mostrou as imagens para mim. Os caras roubando, tirando... E pularam a grade. E esse busto já estava lá há mais de 15 anos, né? Tem jeito, doutora, professora? Sim, vamos repor o busto, né? Mas aí vai ter que ver a segurança, porque... Em bronze a turma vamos ter que ver o material, né? Isso. O Marcelo tinha comentado comigo. Se colocar bronze, chama atenção. Porque tem valor comercial, dentro, né? Uma sugestão também é lá dentro. Colocar né? dentro. Isso. Mas aí que é bonito, né? Tem sim. Mas vamos ver, né? Colocar cerca elétrica. Aí, ó. A dona Janete estava preocupada. Ela conversou. Mas nós vamos... Vai voltar o busto para homenagear o nosso fundador. Professora, você tem vários diplomas, vários prêmios como professora, como presidente da JUCO, mas tem um que é super especial, que é a maior honraria da cidade, o título de cidadã osasquense. A autoria do vereador Josias, né? Sim, o proponente foi o vereador Josias em 2014. Eu tive a honra de receber esse título de cidadão osasquense, porque eu sou osasquense de coração e depois oficialmente, né, recebi aí o título, que muito me orgulho. 2 registros de nascimento, né? 2 registros de nascimento, porque
grande parte, a maioria da nossa vida, né, da minha vida, foi em Osasco. Desde pequeno, meu pai trouxe a família para Osasco, estudei aqui, né? Fiz o ensino médio, fiz uma das faculdades de pedagogia, eu fiz aqui em Osasco, e toda a minha carreira no magistério foi em Osasco. Eu já te provoquei com relação ao busto, agora eu vou fazer outra provocação. Eu até tenho cobrado do Marcelo, você, pelo amor que você tinha pelo seu pai, você mantém a sala dele igualzinha. Deve ter até os papéis que ele trabalhava, as últimas coisas que ele fez sobre a mesa lá. Quando é que a professora Daniela vai dar um toque feminino ali, deixar aquela sala mais arejada, com toque feminino? Eu estou presidente da JUCO há 13 anos e nunca mudei a sala da presidência. Sempre foi da forma que meu pai organizou. Professor, você nem senta à mesa. Não. Aí ele sempre ficou lá firme. Eu respeito isso. Eu respeitei sempre assim. Ele nunca foi contrário a eu fazer as mudanças, né? Você não tira os quadros dele de lugar nenhum, não tem tudo. Não, mas agora certinho. Começou as mudanças, assim, dá um ar mais feminino, mais Daniela Yuri, né? Tá certo. Mas a gente vai aos poucos modificando, dá uma outra cara, né? Um novo visual. Um novo visual para a sala. Professora Daniela. Mas a essência continua a mesma, né? Professora Daniela, o que eu não perguntei a você com relação a JUCO, que você gostaria de comentar, por favor? Então, a JUCO é uma instituição ímpar, né? A JUCO faz parte da cidade de Osasco, ela é um patrimônio da cidade. Já acolheram, já formaram aí centenas de jovens. E eu acredito que a JUCO ela precisa continuar o seu trabalho, porque ela muda, ela transforma vidas. Nós vemos muito rápido a mudança na vida dos alunos, das suas famílias, o quanto a JUCO faz, né? Tanto na questão profissional, iniciação profissional, quanto a questão pessoal. A JUCO, acho que é a instituição mais importante da cidade de Osasco. Qual a próxima programação da JUCO, a formatura? Nós começamos agora no dia 24 de maio, a turma 125 de aspirantes, e vamos nesse curso até o mês de setembro, até o dia 22 de setembro, com essa turma, mas agora em agosto nós vamos fazer o fechamento da formatura da 124. Quando é que a presidente, através da diretoria, vai perpetuar o nome do professor? Então, nós já estamos aí nos organizando. O pré-escola da JUCO, ele foi construído na gestão do professor Daniel, que ele ficou 20 anos presidindo a JUCO. Aquela parte de baixo, a espécie de teatro? Aquele teatro, que é um pré-escola, que nós chamamos de pré-escola. Ele tem 3 andares e funciona como uma escola, salas de aulas, laboratórios, né, onde há as oficinas. Inclusive, eu queria falar também, nós agora inauguramos um laboratório de informática. Sim, chegaram vários computadores. Na verdade, 2 laboratórios de informática. Tem as imagens aí para você ver. E foi uma segunda emenda parlamentar da deputada Bruna. As 2 emendas foi quando ela estava deputada federal. E essa veio pela Secretaria do Desenvolvimento Social. E nós conseguimos atualizar todo o laboratório de informática. Foram mais de 34 máquinas, ar-condicionado, toda a estrutura da sala renovada. Mobiliário. Sem falar do consultório odontológico. O consultório odontológico muito... E parece que é uma voluntária que tem lá, uma médica? É uma dentista voluntária. O nome dela, por favor? É a doutora Valéria Ferreira. Parabéns, doutora Valéria. E ela atende os alunos. Que bacana. E essa emenda foi importante também, porque nós utilizamos esse laboratório para treinar os alunos, né?
aulas de informática, 2 dias na semana, os aspirantes recebem esse treinamento, né, na sala de informática. E voltando ao professor Daniel, a homenagem. Então, o prédio escola, esse prédio que foi construído na gestão dele, claro, os diretores também apoiaram, estiveram junto. Esse prédio vai ter como patrono o nome professor Daniel Barbosa de Andrade. Eu vou cutucar o Marcelo, seu esposo, pensar aí num busto, né? Merece. Como eu disse, o doutor Irante fundou a Juco e o pai da Juco, sem dúvida, é o professor Daniel. Na verdade, nós falamos sempre assim, né? Ele refundou a Juco. Sim. Porque ela seria vendida. Ela seria vendida, ela não estaria ela nem estaria em Osasco, sim, ela estaria para o ABC, parece. Jabaquara. Foi para uma entidade similar no Jabaquara, nessa época, em 79. Então, a Juco, ela venceu as adversidades. Patrimônio de Osasco hoje. E é o patrimônio. É um tesouro cultural também. E os diretores já votaram favorável. E nós vamos homenagear o professor em breve. Nós vamos homenagear o prédio colocando o nome dele para se perpetuar. E porque o legado que ele deixou é imenso, tanto na Ju como na educação osasquense, educação paulista. E, então, nada mais justo que se faça essa pequena homenagem, né? Que é eternizar lá o trabalho dele com o nome dele na Juco. Professor, em nome o Diário da Região, em nome do nosso diretor, o Márcio Sanazar, agradece a sua participação. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Márcio Sanazar, Adamastor, Nácio, porque é muito importante, né, falar da Juco, levar a história, né, a história de Osasco para todos. E, de coração, obrigado. E estou sempre à disposição. Eu gostaria que o Daniel Barbosa fizesse uma retrospectiva, um panorama sobre a Juco, Juventude Cívica de Osasco. A nossa Juco, Juventude Cívica de Osasco, é uma instituição que cuida do menor adolescente. Na faixa etária, isto é, na faixa de idade, dos 12 aos 17 anos. A Juco foi criada em 26 de abril de 1962 pelo então prefeito, Dr. Iante Sanazar. Ao longo desses 32 anos, a Juco tem exercitado um trabalho em nossa cidade em benefício do menor adolescente, procurando orientá-lo e encaminhá-lo para uma profissão. O que nós chamamos de a Juco dá a oportunidade de uma iniciação profissional. Eu sou nordestino, pela graça de Deus. E segundo o Euclides da Cunha, em seu livro Os Sertões, ele disse que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Eu sou homem do sertão. E aqui foi me dada a oportunidade, já como professor formado pela Universidade Federal de Pernambuco, começar no magistério público. E exerço meu magistério em São Paulo há 28 anos, com mais 5 que eu trabalhei em Recife, são 33 anos no magistério. Como diretor de escola, 25, dos quais 22 na Vila Pestana, no Américo Marco Antônio. Depois eu me formei em Direito, porque o advogado é uma pessoa que ganha uma experiência de vida maior e é um homem intérprete da lei e do direito. Isso, eu sou advogado já há 22 anos, também milito e estou na Juco há 15 anos, dos quais 4 como presidente. De maneira que... secretário de Esportes também, né? O prefeito Francisco Rossi me convidou para assumir, da sua gestão, para assumir a Secretaria da Educação. Depois ele achou pouca educação, me deu cultura. Depois achou pouco, deu esporte, recreação e turismo e promoção social. E lá eu permaneci 19 meses. Como disse o apóstolo São Paulo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Trabalhos técnicos de Alan Júnior, Davi Gonçalves, Eliana Tafu e a direção-geral é dele, Márcio Sanazar. Apresentação: Adamastor Inácio. A gente se vê na próxima semana. Até lá.